Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desirê Chantre, responsável pelo marketing da Associação Belta. Hoje eu tô com uma convidada bem especial para falar de um tema que eu acho que tá ali no top 5 intercâmbios mais preferidos, né, pelos estudantes brasileiros. Isso. Eu estou com a Dercy, bem-vinda! Olá, Desirê, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Eu, como dona da Cultura Global, membro da Belta desde 2005, eu sei o quanto é importante o trabalho que a Belta faz, o suporte que a Belta dá para todas as empresas que fazem parte dela. Estou muito feliz de estar aqui com você e falar um pouquinho sobre a paixão da minha vida, que é o meu trabalho com educação. Isso, a gente está muito feliz. É muito importante ter agências, né? A gente já entrevistou algumas agências fundadoras, novas, e agora você, né, desde 2005, com a Belta aí, 20 anos na associação. Acho que você acompanhou muitas mudanças, né? Sim, tanto na associação quanto no mercado de intercâmbio. É verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, da sua história, como que o bichinho do intercâmbio te picou, como que começou tudo isso, né? E como que foi para você criar a agência, né, Cultura Global. Tá. Na verdade, Desirê, a minha história com a educação é a minha vida. Eu me formei professora, eu tinha 18 anos. Aí eu fui trabalhar com crianças de kindergarten, de jardim da infância, que sempre foram minha paixão. E aí, depois de um tempo que eu estava trabalhando, eu entrei na faculdade. E como a minha faculdade era período integral, eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, então eu parei de trabalhar, porque eu não tinha tempo, né? Eu sou formada, minha formação é em fonoaudiologia, eu sou fonoaudióloga. E eu sempre digo que a minha vida é com educação e reeducação. Por quê? Quando eu fui professora, eu trabalhava com as crianças na educação. Quando eu me formei e fui trabalhar como fonoaudióloga, eu trabalhei na reeducação das crianças. Né? Existiam crianças que o objetivo, na verdade, não era nem desenvolver a fala no total, era que elas aprendessem a poder pedir para o papai e para a mamãe dizer que eles estavam com fome, porque eram crianças com sérios problemas neurológicos, eram crianças com paralisia cerebral, síndromes, enfim. Mas foi um tempo fantástico na minha vida. E que traz uma sensibilidade até para o que você trabalha hoje, né? Eu acho que sim, porque eu aprendi muito com eles. O pessoal falava para mim, você vai ensinar o papai e a mamãe. Eu falei, não, eu vou trocar experiências com eles, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito. E não deu outra. Eu realmente aprendi muito com eles, tenho saudade deles até hoje, tenho contato com alguns deles ainda, né? Mas a minha vida hoje é outra, porque hoje eu trabalho com a área da educação internacional. E aí, como é que eu cheguei nisso, né? Porque estava na escola e, de repente, vou para a área internacional, área de educação internacional. Na verdade, foi o seguinte, eu sou casada, eu tenho 3 filhos, e eu, Dercy, e o meu marido, quando nós éramos adolescentes, nós sempre tivemos vontade de fazer um programa de intercâmbio. Naquela época não deu, os nossos pais não tinham possibilidades, não deu, enfim. Quando nós casamos, nós decidimos que, se a gente tivesse filho, quando chegasse na época, na adolescência, na hora, né, na idade de fazer um intercâmbio, a gente ia perguntar se eles queriam ir, porque isso é muito importante. Não é a vontade e o desejo do pai ou da mãe que faz o aluno viajar. É a vontade dele. Ele pode incentivar, né? Mas a vontade é própria. Sim, os pais podem incentivar, mas quem tem que decidir se vai e para onde vai
é o aluno, porque é ele que vai estar lá fora. Sim. Ele que vai estar longe da família, ele que vai estar longe do namorado ou namorada, dos amigos. Ele é que vai ter uma experiência nova de vida. Para não causar uma frustração lá na frente. Exatamente, exatamente. E por que eu falo que o país de destino tem que ser uma escolha do aluno? Porque é ele que vai estar fora. É ele que vai estar longe do que ele vive no dia a dia. Então, ele vai ter que fazer um processo de adaptação. Então, esse aluno, esse intercambista, tem que estar num lugar que ele realmente queira conhecer, um lugar que ele realmente queira ir. E isso é uma das coisas muito importantes e que a gente, na cultura global, a gente procura respeitar muito e mostrar para os pais o porquê disso. Eu acho que isso é muito importante da função do consultor de intercâmbio, né? Ele identificar isso, ele ajudar até nessa parte familiar, né? Entender o que está sendo o desejo do filho, o que o pai está querendo ali, né? Para ele tentar achar o melhor caminho, né, para a experiência ser proveitosa para o estudante, né? Então, eu acho que quando você tem um acompanhamento, o aconselhamento e uma agência que por trás tem esse embasamento, né? Você não tirou isso do nada, né? Foi com o tempo, foi vendo famílias, foi vendo intercambistas, né, viajando, que você entendeu essa importância, né, da escolha, né, do destino ser feita pelo estudante ou do curso, enfim. Então, eu acho que isso é legal, né? O pessoal de casa entender que você pode ter um desejo para o seu filho, mas escute do seu filho também quais são os desejos, né? E na cultura global, quais são os programas que vocês trabalham? Bom, a gente começa a trabalhar com os programas de férias, né? Normalmente, as escolas passam a aceitar alunos a partir de 12 anos de idade. Eu, com 12 anos, eu ainda não levo. Uhum. Eu acho que eles precisam ter um pouquinho mais de maturidade para poder aproveitar melhor o investimento que os pais estão fazendo. Porque o programa de intercâmbio, para o aluno, é uma experiência fantástica. E para os pais, é um investimento que eles estão fazendo no desenvolvimento do filho. Hoje em dia, para nós aqui no Brasil, a gente tem que ter conhecimento de inglês, que é a língua do mundo, o idioma do mundo. Para nós aqui no Brasil, o espanhol é muito importante, porque nós somos o único país na América Latina que fala português. Todos os outros países falam espanhol. E a gente acha que fala espanhol, né? A gente fala o portunhol e acha que está arrasando. Então, é muito importante o espanhol fazer parte do nosso conhecimento também. E hoje existem outras línguas que cresceram muito, inclusive com o objetivo profissional, né, do futuro. Por exemplo, antigamente o francês era uma língua extremamente importante. Continua sendo para o brasileiro importante? Continua. Mas o alemão cresceu muito. Né? Eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos têm amigos que foram contratados por empresas da Alemanha e hoje moram na Alemanha, casaram com ou brasileiro e moram na Alemanha ou com alemãs mesmo. Enfim, construíram uma vida na Alemanha. Um outro idioma que está crescendo muito dentro do Brasil é o chinês, é o mandarim. Né? Hoje existem, eu nem sei dizer para você o número exatamente, mas o número de alunos que hoje estão estudando mandarim é, com certeza, mais que o triplo do que 5 anos atrás, por exemplo. Então, assim, conhecimento de idioma é extremamente importante. O meu filho mais novo, os 3 são casados, eu já tenho netinhos, e o meu mais novo saiu do Brasil em 2014. Ele trabalha num banco inglês, o banco mandou ele para Toronto, no Canadá. Ele ficou 2 anos e meio lá. Depois o banco mandou ele para os Estados Unidos. Hoje ele mora nos Estados Unidos, passou por Nova York e hoje ele está na Flórida.
E quando o banco fechou o escritório de Toronto, eles mandaram 3 pessoas para os Estados Unidos. Tinham outras pessoas. Por que eles mandaram o meu filho e os outros 2 especificamente? Por causa do número de idiomas que os 3 falavam, né? Meu filho, português, língua mãe, inglês totalmente fluente, espanhol totalmente fluente e francês fluente também. Então, ele fala 4 idiomas e ele só não começou a fazer alemão ainda porque ele virou papai. E aí deu uma... Mas já ele volta. Deu uma brincada, mas ele já falou para mim que esse ano ele vai começar a fazer alemão, que é importante para ele dentro da área de trabalho dele. Os meus 3 filhos fizeram high school na Nova Zelândia, né? Que é um dos programas também que a Cultura Global trabalha. Na verdade, foi um dos primeiros programas que a gente começou a trabalhar. Foi aí que despertou essa vontade, né, de trabalhar com a educação internacional. Na verdade, a educação internacional eu conheci quando eu fui procurar o programa para os meus filhos. Aí, Desirê, eu me apaixonei pela educação internacional. E quando você faz uma coisa que você realmente gosta de fazer, o resultado é outro. O resultado é outro. Eu nunca me esqueço de uma situação que foi engraçada até. Eu fecho os olhos, eu consigo enxergar o rosto do papai e do filho. Eu tinha um pai e um filho comigo na minha sala, a gente conversando. E o pai tinha ido 2 vezes já conversar com a gente e na 3ª vez ele levou o filho. E a gente conversando sobre a possibilidade do programa de high school nos Estados Unidos, na Inglaterra. Não porque Inglaterra, porque ele sempre falou de mandar o filho para a Inglaterra. Aí a gente chegou com o menino, a gente começou a conversar. E aí eu falei para ele assim, Guilherme, nunca me esqueço o nome dele. Guilherme, você quer ir? Você gosta da Inglaterra? Você quer ir para a Inglaterra? Ele virou para o pai e falou assim, eu não conheço a Inglaterra, só por fotografia, é linda. Mas eu queria tanto fazer um programa no Canadá. O pai virou assim, como quem diz, como assim? O pai nunca tinha perguntado se o menino queria ir. Nunca tinha tido essa conversa. Nunca. Tinha falado do programa internacional, da vontade de ele mandar o filho, do crescimento, mas nunca tinha perguntado do país. E como ele sempre gostou da Inglaterra, ele queria mandar o filho para a Inglaterra. Na cabeça dele estava claro que era Inglaterra. Aí, quando ele olhou para o filho assim, falou assim, mas você nunca me falou? O filho virou para ele e falou assim, mas você nunca me perguntou. Exatamente. Então, assim, essa é uma das coisas extremamente importantes. Seguir alguns lugares, alguns pensamentos em que tem que ser feito como o intercambista gostaria realmente de fazer. Bom, esse menino foi pro Canadá, fez high school no Canadá, né? Hoje ele já tem quase 40 e poucos anos já. E foi muito feliz, fez um programa fantástico, né? Enfim, a gente tem nesse tempo todo da cultura global, porque a cultura global surgiu em 2001, né? E em 2005 a cultura global passou a ser membro da Belta também. E nesses anos todos de trabalho, a gente sempre procurou seguir, ver, perceber, conhecer aquilo que o aluno realmente queria. Porque o nosso objetivo é fazer com que o aluno seja feliz. Porque a gente trabalha com sonhos, né? Isso é muito bom. Exatamente. Mas é uma responsabilidade muito grande. Então, é verdade. Do mesmo jeito que as histórias podem te marcar para o bem, se você fizer alguma coisa que não for muito bem pensado, muito bem analisado, isso pode te marcar pelo mal. É verdade. Então, é muito bom a gente ter
né, esse cuidado e saber que tem agências no Brasil que pensam nisso e que, por exemplo, na história do Guilherme, você fez a diferença ali, né? A sua agência fez essa intermediação. E aí você falou, né, sobre programas de idioma, né? Tanto inglês quanto outros idiomas, o programa de férias, o programa de high school. Tem algum outro programa que você quer destacar ou a gente pode ir a gente só queria deixar claro que nós também trabalhamos com universidades. Perfeito. Tá? Tem uma crescente, né? Sim, é um dos programas mais recentes, vamos dizer assim, porque trabalhar com universidade não é brincadeira. Você está... quer dizer, na verdade, nada é brincadeira, mas universidade é a definição do futuro daquele aluno. Então, a gente tem que trabalhar ainda com mais responsabilidade, com mais vivência e com mais interesse do aluno em saber o que ele quer para o futuro dele, né? Para a vida dele. Que tem mais possibilidades, então tem que pensar melhor, verdade. Tem que entender o que ele quer. É verdade. Vai ter cursos que às vezes não tem no Brasil, que você vai ter que apresentar para ele. Ele, tô pensando nessa Exato. área. E você apresenta, Exato. né? Então, é bem bacana. E aí, uma das coisas que você falou é sobre intercâmbio em grupo, né? Intercâmbio de férias. Isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que ele funciona, como que é a estruturação desse grupo, né? E aí, mais pra frente, a gente vai falar sobre destinos, duração, mas realmente eu queria entender como que funciona, porque eu acho que é um grande carro-chefe de vocês, né? Na verdade, os programas de grupo, eles são programas que normalmente acontecem na época de férias. E na época de férias aqui do Brasil, porque se você comparar a época das férias maiores, né, mais longas, no Brasil, não é a mesma coisa do hemisfério norte. Né? O nosso tempo de férias, ele combina com a Austrália, Nova Zelândia, porque são países do hemisfério sul. Quando a gente pensa em Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, a gente tem que pensar numa outra época, porque as férias deles são diferentes das nossas. Todos esses destinos que você falou aceitam programas de férias? Aceitam programas de férias. A cultura global, nos últimos anos, a gente tem trabalhado mais com o inglês, que, como eu falei lá atrás, é o idioma do mundo. Né? Então, a gente trabalha assim, nos últimos tempos, eu tenho levado grupos, enviado grupos para Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, que é um país que eu particularmente gosto muito também. Né? A gente estava falando antes de começar que seria um lugar que você moraria, né? Com certeza. Mas aí tem que levar todos os netos, todo mundo. Canadá e Nova Zelândia são 2 países fantásticos. Os meus filhos fizeram high school na Nova Zelândia, os 3. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nova Zelândia há uns anos atrás. E é um país lindo. E tem o povo kiwi. Kiwi é a fruta, kiwi é o bichinho e kiwi é o povo. São eles. Né? As pessoas que vêm da cultura maori, que é fantástica. E os brasileiros, quando vão para lá, eles se sentem muito bem. Porque os maoris, os kiwis, realmente gostam muito. A gente tem muita coisa em comum do jeito de ser. E, especificamente, do Canadá, é um país que eu tenho trabalhado já há muito tempo. Eu levo grupos para o Canadá desde 2010, né? E é um país também onde os canadenses são pessoas muito receptivas. Então, são programas muito gostosos de fazer. E seguros, né? Seguros. Eu acho que isso é importante. Os programas que eu já levei foram para as 2 principais cidades, né, da parte de língua inglesa do Canadá, que são Toronto e Vancouver. E nós estamos falando aí da primeira, Toronto é a maior cidade canadense, hoje com uma multiculturalidade enorme, porque existem muitos imigrantes também pelos próprios programas de imigração que o governo canadense fez. Então, hoje você tem uma cidade que é muito misturada e é muito interessante.
E mesmo sendo uma cidade grande, Toronto é uma cidade gostosa de você andar. É uma cidade segura. É uma cidade muito bonita. Fica nas margens do Lake Ontário, que é lindo. Quando você está do lado de Toronto, em frente ao Lake Ontário, lá no fundinho, você vê uma pequena linha. Aquela linha já é Estados Unidos, né? E eu acho que uma das coisas mais fascinantes do intercâmbio é que você viaja para um lugar, por exemplo, Canadá. Você não vai conhecer só pessoas do Canadá, você vai conhecer pessoas do mundo inteiro. Você vai fazer amizades e conhecer culturas que você vai levar para a vida, assim, né? Que vai te marcar para sempre, né? Então, por isso que é legal essa experiência do intercâmbio. Não é só uma viagem a turismo ou que você vai passar rápido por ali. Não, você vai viver aquela cultura, conhecer as pessoas que estão inseridas naquela sociedade e conhecer pessoas que estão na mesma situação que você, né? Estão ali para também explorar e conhecer novas coisas. Né? Esse é um outro exemplo, uma outra coisa que eu tive vivência na minha casa. Porque um dos meus filhos, quando fez um programa bastante anos atrás, nos Estados Unidos, ele conheceu um rapaz que era da Croácia. Tá? E em 2009... nós fizemos uma viagem de família, porque a gente tem aí descendência portuguesa e italiana do meu lado, espanhola e francesa do lado do meu marido. Então, meus filhos são uma bela mistura. E a gente fez uma viagem para a Espanha, Portugal e França. Itália a gente não conseguiu ir. Mas quando a gente voltou, esse meu filho do meio, pegou um avião e foi visitar o amigo na Croácia, que tinha convidado o meu filho para ser padrinho de casamento dele. É uma ligação para a vida, né? É para a vida. É para a vida. E tem um outro que até hoje fala com um amigo que morou na mesma casa que ele, na Nova Zelândia, na época do high school. Isso tem mais de 20 anos. Sim, é uma conexão que não eles se explica. Ainda se falam. Então, assim, quando você viaja, você faz as amizades internacionais, que se você tiver cabecinha no lugar e realmente for uma amizade forte, se você continuar falando, essa amizade se mantém. Sim. Realmente se mantém. Eu acho uma construção pessoal fantástica, né? Fantástica. Você volta diferente, independente se for uma semana, 2, 1 ano, quanto tempo for, você volta diferente, né? E tem uma outra coisa também, né? Você volta com um nível de cultura muito maior. Porque não é só questão de você entender a geografia ou a história do lugar. É a situação de você viver com as pessoas, entender os costumes, o jeito que as pessoas, que aquela sociedade vive, que você está inserida com novos hábitos. Tem coisa que não está escrita em livro, né? É só você vivendo. Só vivendo. Pra você saber. E aí, com relação a valores, principalmente, quando você chegar, aquilo que vai contra seus princípios, você põe numa caixinha aqui e deixa guardadinho. Porque é cultura. Guardadinho. E aí, você integra no seu dia a dia as coisas que vão de acordo com os seus valores e que você aprendeu no lugar onde você foi fazer o intercâmbio. Perfeito. E falando em duração, quanto tempo dura esses programas? Como vocês organizam, né? São aulas de manhã, atividades, tem um guia? Como que funciona a estrutura? O programa de grupo, normalmente, a gente faz em janeiro, porque em janeiro a gente tem a possibilidade de ter um programa de 4 semanas de duração. Existe a possibilidade de fazer um programa também em julho, mas como no Brasil as escolas não têm uma data específica de férias, existem escolas que dão 2 semanas de férias, outras dão 3 e outras dão 4. Então, para você fazer um programa, eu sugiro um programa mais forte na época de janeiro. E porque aí 4 semanas. Aí são o programa que atualmente que eu levo para o Canadá desde 2010
São programas de 4 semanas em janeiro, com um curso intensivo. Afinal, os alunos estão indo para lá para aprender, não estão indo para lá para brincar, né? Eles estão tendo um pagamento, os pais estão investindo neles, ou os próprios alunos estão investindo neles mesmos, porque as pessoas hoje com mais de 25 anos já perceberam o quanto é importante você conhecer um idioma diferente e estão começando a investir neles mesmos. E aí a gente fala de uma férias de trabalho, por exemplo. Exatamente, né? Exatamente. Você pega umas férias de trabalho e vai para um programa intenso, com aulas, mexendo com todas as habilidades, né? A gramática, a escrita, a leitura, a fala e a compreensão, né? Que são as 4 habilidades e mais a gramática, são as 5 grandes fontes do desenvolvimento do idioma. E então você tem que aproveitar esse tempo. Né? Então, assim, a gente não está indo lá para brincar, não. Normalmente, eu levo o grupo. Dentro da cultura global, sou eu que levo o grupo. Então, quando a gente sai do Brasil e chega no Canadá, durante a viagem, eu ainda falo em português com eles. Quando a gente chega em Toronto... Só inglês. No português, just English. E aí... eles vão para lá, fazem novos amigos brasileiros e fazem amigos estrangeiros também. É importante que as agências também pensam no mix de nacionalidade, sim, né? Então, sim. Pensar numa escola que vai estar atenta a isso, né? Para eles não conviverem só com brasileiros, igual você falou. Até a questão de acomodação, né? Como que são as acomodações? Porque isso influencia também, né? No que ele vai estar falando, no que ele vai estar aprendendo. É verdade. Na verdade, o nosso programa, ele tem as 4 semanas de duração, com inglês intensivo, são 25 horas aula por semana. Tá? É bastante. A acomodação, normalmente, eu com a escola, a gente monta acomodação em casas de família. Por que casas de família? Porque na casa de família, o aluno vai viver como é a vida no Canadá. Ele vai conhecer o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas reagem às coisas, do jeito que é a vida no dia a dia no Canadá. Perfeito. Então, eu gosto muito, porque a residência estudantil ela é legal também, não é ruim. Mas você, quando vai para a residência, você pode, de repente, escorregar e sair falando em português com 2, 3 brasileiros que estão na residência. E na casa de família, você não tem jeito de falar português. Exatamente. Eu acho que uma comparação legal que você falou, né? São 25 horas semanais de estudo. Exatamente. Se a gente parar para pensar num curso aqui no Brasil que você tem 1 hora, 2 horas na semana, isso falando de curso. Fora que lá você vai estar recebendo informação o tempo inteiro se você vai no mercado, se você pega um ônibus, tudo, né? É 24 horas. Exatamente. Sendo, né, bombardeado de informação em inglês. É Exatamente. por isso que a gente fala que volta tão diferente, que é tão intensivo, que você evolui tanto, mesmo se for 2 semanas, 3 ou 4, né? Você vai voltar. Você tem a vivência do Exato. idioma, né? Diferente. Então, é muito mais produtivo e você realmente ganha muita coisa dentro de um programa de intercâmbio. E aí, falando um pouquinho de dados, né? Você conhece bem, a Belta faz uma pesquisa anual, né? Sobre o mercado de intercâmbio. E a gente viu, depois da pandemia, uma mudança, né? Antes o high school estava à frente e agora os cursos temporários, né? De férias estão à frente. É verdade. Então, você acha que isso tem relação com essa mudança de comportamento, tanto dos jovens quanto das famílias? Como que a gente pode ler isso? Eu né? acho que tem, Desirê. Acho que tem, porque o que está acontecendo? Quando um aluno vai para um programa de high school, que eu sou apaixonada por um programa de high school também, é um crescimento fantástico. Ele vai para ficar ou um semestre ou um ano letivo. Tá? Então, isso é bastante tempo. O que está acontecendo? Por que deu uma invertida? Os pais estão mandando os filhos para um programa de
menor tempo, para ver como que o filho se comporta, para o filho ver se ele realmente gosta tem como reagir a essa distância da família natural, né? É um test drive. É isso. Exatamente. É por aí. É um teste que eles fazem e aí o aluno voltando, se ele se sentiu bem, se ele percebeu que, normalmente, né? Eu posso contar nos dedos aqueles que não enchem uma mão ainda, aqueles que não foram para um programa de high school, depois de um programa de curso de idioma. Porque tem crescimento e eles percebem isso. Sim. A família e eles também percebem. Sim, né? Os pais percebem no comportamento dos filhos. Normalmente, os alunos, quando voltam, eles voltam mais abertos. Eles voltam, inclusive, por exemplo, ajudando mais a mãe na cozinha, por exemplo. E uma coisa que eu sempre falo para os pais. Quando os filhos voltam, o valor que eles dão ao arroz ou feijão, ao bife com a batata frita, Nossa, menina... que saudade! E aí, só para finalizar, que passou muito rápido o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu próximo grupo para janeiro. E falasse também, né, sobre a importância de se preparar, se planejar, né, tanto financeiramente, emocionalmente. Né? Por isso que a gente já está falando do seu próximo grupo para janeiro, né? Tá. Janeiro 26, a gente vai para Toronto. O pessoal fala, mas por que você leva o pessoal para Toronto em janeiro? É muito frio. É porque é uma realidade totalmente diferente da nossa. A gente não tem neve, a gente não consegue fazer boneco de neve, não consegue fazer deitar na neve e fazer anjo na neve. É uma realidade diferente, né? Então, a gente já está começando a trabalhar esse programa. A maioridade em Toronto é 19 anos. Que essa é uma novidade para o seu grupo, né? Eu sempre levei alunos a partir de 15 anos. Esse ano, esse 2026, o grupo vai ser um grupo um pouquinho mais velho, tá? Mas eu tenho um primo que tem 15 anos e ele quer ir. Ele pode ir. Se a mamãe ou o papai forem junto, ele pode ir. E olha aí, já é outra coisa. Um programa em família, por exemplo. A mãe quer estudar também. Exatamente. É uma oportunidade da família se integrar numa experiência internacional e ter muita coisa depois para conversar, para conviver lá no Canadá no dia a dia e para conversar. Coisas quando voltar, que eles vão ter muitas lembranças boas, né? Perfeito. Obrigada, viu, Dercy? Foi ótimo o nosso bate-papo. Passou muito rápido. Depois eu quero saber como que foi esse grupo. Quem sabe você volta, né? E conta pra gente como que foi essa experiência. Vai ser um prazer. Eu acho que é isso, tá acompanhando as mudanças, né, do mercado de intercâmbio. A gente vê essa crescente, né, de pessoas um pouco mais velhas procurando isso já com esse foco profissional. É verdade. Então eu tenho certeza que foi ótimo o nosso bate-papo. Para você que está aí em casa, que quer fazer um intercâmbio, seja um intercâmbio em grupo, de férias, um high school, ou já pensando, né, na graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio em família, intercâmbio 50+, tem muita opção. Então eu vou te deixar um convite. Acesse o nosso site e confere não só, né, a Cultura Global, que aqui a gente convidou hoje, mas todas as agências Selo Belta através do nosso site, o www.belta.org.br. Obrigada, Dercy. Obrigada, Desi, pela oportunidade.